Boa noite, pessoal! Vamos para mais uma live, a nossa live de segunda-feira. Hoje eu vou falar com vocês sobre como montar uma rotina de estudos. Coloquei assim, sem trabalhar, mas seria basicamente uma rotina de estudos para quem tem no mínimo 4 a 5 horas de estudo, mas principalmente a partir de 5 horas de estudos. Então a live de hoje será sobre isso, sobre como montar uma rotina de estudos para quem tem um pouco mais de tempo livre. Tudo que eu vou falar hoje sobre rotina de estudos pode ser adaptada para quem trabalha. É só você. Eu vou falar em percentuais, por exemplo. Quando eu falar, eu acho que quem é concurseiro iniciante deve estudar X% de doutrina, você consegue adaptar para o seu estudo. Então, apesar de ser uma live que o tema é como montar uma rotina de estudos sem trabalhar, você pode adaptar essa rotina de estudos também trabalhando, se você conseguir estudar umas 4 horas pelo menos por dia, e essas 4 horas por dia pode ser também contando o seu final de semana. Eu mesma, quando eu estudava e trabalhava, eu estudava 3 horas por dia durante a semana, mas aos finais de semana eu estudava 8 a 9 horas no sábado, estudava umas 5 a 6 horas no domingo. Então esse é um cronograma que dá pra gente adaptar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou aluna do Revisão PGE, sou aprovada no concurso da PGE Rio Grande do Sul. E eu já fiz uma live falando sobre a rotina de quem trabalha e estuda. Foi a penúltima live que eu fiz, tá aqui salva no perfil do Revisão PGE. Então, para quem trabalha e estuda, tem um tempo um pouco mais limitado, além da live de hoje, que dá para aplicar muita coisa, pode assistir a live que eu fiz, vai ter a penúltima live salva minha aqui no canal, aqui no perfil do Revisão PGE. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que entraram, agradeço a todos a presença. E vamos lá falar então de rotina de estudos. Eu esqueci de fixar meu comentário. Eu fiz o comentário e esqueci de fixar. Vou só fixar aqui, gente, para nós começarmos. E vocês podem ir mandando perguntas. Se eu não responder logo, eu respondo assim que eu terminar uma fala. Eu vou dar uma lidinha nos comentários para ver as perguntas específicas sobre rotina de estudos. Então, quem tiver dúvidas específicas sobre uma situação especial sua de estudos, baseado no seu tempo de estudo, na sua rotina, pode perguntar, que hoje o nosso tema é rotina de estudos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Sobre o que nós vamos falar aqui hoje? Eu vou primeiro falar um pouquinho de todos os tópicos que eu vou tratar sobre rotina de estudo e depois eu vou elaborar, falar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos. O primeiro tópico para você montar uma rotina de estudos é a decisão, é você decidir estudar. Parece que é uma coisa simples, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois é você fazer a melhor programação horária, o quantas horas você tem disponível, como que você vai verificar isso. O terceiro passo é você fazer um planejamento, que é o que você vai estudar, como você vai estudar e aonde você vai estudar. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo que a gente vai falar aqui hoje é como montar então o seu cronograma. Depois que você já definiu a sua programação horária, a sua carga horária, o seu planejamento de onde, o que e como você vai estudar, como fazer um cronograma, tá? Inclusive, depois me chamem lá no meu perfil, no meu particular, que eu disponibilizo uma tabelinha do Excel de cronograma, um modelinho para vocês. Quem quiser montar um cronograma pode seguir a tabelinha que eu vou fornecer lá no meu Instagram pessoal. Depois que você, então, decidiu, programou, viu sua programação horária, planejou o que, como e onde estudar, fez um cronograma, você tem que se organizar para, na hora que você tiver que estudar, tá tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, você só tiver que sentar e estudar. E o próximo passo é estudar. E por último, o que eu vou falar um pouquinho para vocês, é uma dica extra, além de montar uma rotina, é como estudar sem estudar. É como acrescentar conteúdo e como acertar questões de concurso, pegando um pouquinho de tempo que seria um tempo inútil, um tempo que você estaria fazendo coisas, lavando louça, dirigindo, nos seus momentos livres, como acrescentar um pouquinho de carga horária para quem trabalha e estuda, porque quem trabalha
e estuda, é puxado, porque você tem que seguir o seu cronograma do trabalho, seus horários de trabalho, muita gente bate ponto, e além disso a gente sabe que surgem questões, né? Então, às vezes a gente está programado para estudar uma quantidade de horas na semana, mas a nossa programação não dá certo porque tem uma emergência no trabalho. Então, a gente tem que ter uma organização do nosso estudo muito forte para conseguir se manter estudando. E vamos lá. Então eu falei para vocês que o primeiro passo, que é a primeira coisa que nós vamos falar hoje, é a decisão, é decidir estudar. Tem muita gente que fica assim: "Ai, eu preciso estudar. Meu Deus, eu preciso estudar. Ai, eu preciso começar a estudar. Ai, eu quero estudar. Eu quero ser procuradora. Ai, como eu preciso, eu quero." O pessoal tá insatisfeito muitas vezes no trabalho e fala assim: ai, como eu queria ser estável. Ai, como eu queria estar num cargo público melhor. Às vezes a pessoa já tá num cargo público de nível médio ou mesmo de nível superior, mas que não tá satisfeita. E a gente fica naquele, né? Ai, eu preciso e não começa. Então, gente, isso é bem interessante. Primeira coisa, para você decidir estudar, você tem que decidir estudar. Você tem que colocar isso na sua cabeça, tomar essa decisão para você mudar o seu, vamos dizer assim, o seu mindset, para você mudar a sua cabeça e para você começar a pensar como uma legítima ou um legítimo concurseiro. Então, o primeiro passo é você decidir para você poder mergulhar de cabeça nisso. Eu quero estudar. Por que que eu quero estudar? Eu quero estudar porque eu não estou satisfeita no meu trabalho, ou porque eu quero estabilidade, porque eu tenho o sonho de ser procuradora, procurador, juiz, membro do Ministério Público. Decide. E depois que você decidir, você tem que mudar o seu mindset. Detalhe, gente, contar uma coisa para vocês, pessoal. Da hora que eu decidi voltar a estudar, até a hora que eu efetivamente comecei a estudar, passaram-se meses. Eu decidi voltar a estudar entre junho e julho de 2020. Então, eu já tinha estudado em 2018, né? Mas aí passei num concurso municipal, fiquei 3 anos sem estudar. Em 2020 eu decidi, eu vou voltar a estudar em junho e julho de 2020. Só que eu efetivamente consegui me organizar para estudar em março de 2021. E efetivamente estudar com tempo, com horário, cumprindo carga horária em maio de 2021. Então, assim, para eu sair de uma pessoa que não estudava até eu chegar numa pessoa que estudava praticamente todos os dias, foi quase um ano. Então, foi de julho de 2020, quando eu tomei a decisão, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 10 meses até eu efetivamente estar estudando. Por que eu tô falando isso? Se você tem atualmente pouco tempo livre, que era o meu caso, eu estava trabalhando, foi uma época que eu trabalhava 50, 55, às vezes 60 horas na semana. Eu estava trabalhando muito. E é exatamente por isso que eu resolvi voltar a estudar. Porque eu falei, gente, eu não ganho muito bem, assim, né, comparado, não posso reclamar, mas eu era procuradora municipal. Mas eu tenho capacidade para ganhar mais num concurso estadual, num concurso federal. Eu trabalho 50, 60 horas, não tenho tempo para ter um lazer, para cuidar da minha saúde. Então eu preciso voltar a estudar, porque eu preciso passar num concurso melhor que me dê um pouco mais de tempo, que seja pouco. Se eu conseguir trabalhar minhas 40 horas semanais de vez em quando, já tá muito bom. E tenha também uma questão financeira melhor, né? Então foram esses dois motivos que me motivaram a realmente voltar a estudar. Então, gente, foram 10 meses até... Eu tomei a decisão por causa desses motivos que eu falei pra vocês, e aí foram 10 meses até eu efetivamente começar a estudar. Então, se você trabalha, tá insatisfeito no seu trabalho, mas você tem pouquíssimo tempo para estudar, não desanime. Começa a estudar o tempo que você tiver. Foi o que eu fiz. Então, decida que você quer estudar e comece aos poucos. Então, se você hoje tem pouquíssimo tempo livre, usa o pouquíssimo tempo que você tem para já começar a estudar. Eu, na minha opinião, tem quem divirja desse assunto, mas eu entendo que você tem que... Se você tiver meia hora por dia de estudo, comece. Comece, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tinha pouquíssimo tempo, eu estudava exatamente isso no começo, das meia hora, que era a hora que eu tomava café da manhã, que eu estudava um pouquinho, às vezes um pouquinho depois na janta também, e um estudo bem peba, que eu vou explicar pra vocês. Mas foi assim que eu comecei.
E foi assim que eu comecei, que eu fui começando, e aí aos poucos eu consegui me organizar no meu trabalho, para conseguir me manter na minha rotina de 40 horas semanais no trabalho, para estudar umas 20 horas a 25 horas semanais, tá? Então comecem, decidam e comecem. Tem meia hora para estudar por dia? Você tem meia. Eu duvido que você não tenha meia hora por dia livre. Eu duvido. Sabe por quê? Você deve. Se você trabalha, provavelmente você mora sozinho, ou mesmo que você more com a sua família, você deve ter um tempo que você lava a louça. Coloca um fone de ouvido e ouve louça. Ouve louça não. Lava a louça ouvindo uma videoaula. Tem inúmeras videoaulas de muita qualidade de forma gratuita no YouTube. O YouTube do Revisão PGE tem muita aula boa, tá? Tem vídeos curtinhos e peguem as revisões de véspera. Então, assim, faz tempo que vocês não estudam direito do trabalho. Vai lá, vê a revisão de véspera da AGU que o Philip Spencer fez de trabalho e processo de trabalho, que foi excelente. Vê lá a revisão que o professor Renério fez de agências reguladoras. Então, gente, façam isso. Peguem o tempinho que vocês tiverem e assistam essas videoaulas para vocês começarem a estudar. Ou comecem a resolver algumas questões, mas se tiver meia hora, toma a decisão e já começa, que seja meia hora por dia. Segundo, é o planejamento horário. Então, você decidiu que você quer estudar. O que você vai fazer agora? Ver quanto tempo você tem para estudar, nem que for essa meia horinha por dia. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar uma planilha do Excel, ou se você não quiser fazer isso numa planilha do Excel, você pode fazer num papel, numa agenda, mas você vai pegar um material para anotar todos os seus compromissos fixos, a hora que você trabalha, a hora que você vai na academia, se você tem algum compromisso, eu vou na psicóloga, enfim, todos os compromissos fixos que você tem, você vai colocar nessa planilha. E aí você vai ver os espaços que você tem livre para você encaixar o seu tempo de estudo. Porque o primeiro passo para você poder montar o seu cronograma de estudos, antes de você fazer isso, você tem que fazer uma programação horária. Ver quanto tempo você tem livre, quantas horas você está disposto a estudar. Eu vou mostrar aqui para vocês como exemplo. Aqui, eu vou disponibilizar essa planilhinha no Excel. Eu gosto de separar de meia em meia hora, ó. Tá vendo? Tem o dia todo aqui, tem até 11 horas da noite, tá? Aqui, ó, vou pôr aqui. Até 11 horas da noite, sábado e domingo inclusive, para vocês colocarem tudo que vocês têm de compromisso. Então, colocou aqui um compromisso, marca com uma corzinha, aqui eu tenho academia. Então, todo dia, essa hora eu tenho academia, não posso estudar. Aqui eu tenho trabalho das 8h30 às 5h30, vai marcando. Que aí você vai ver os espaços livres que você tem para você estudar. Então, gente, o primeiro passo é você jogar numa planilha do Excel ou você jogar num papel, faz uma tabelinha, numa agenda, para você ver os seus buracos, os seus espaços livres para você estudar, tá? Então, comecem assim, colocando o que vocês têm de compromisso fixo e encontrando horários para você estudar. Se você viu que você tem... você não precisa ter 4 horas livres, 5 horas livres, 6 horas livres de uma vez. Você pode ter 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite, 1 hora de manhã, 5 de tarde, tanto faz. E para quem não trabalha, eu realmente recomendo que vocês dividam um pouco esse estudo, porque fica menos cansativo, tá? Então, assim, dá uma dividida. Eu, por exemplo... eu rendo muito de manhã o meu estudo. Então, nos dias que eu não vou, eu faço pilates. No dia que eu não vou no pilates, eu estudo de manhã, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. Então, eu já estudo 4 horas de manhã. E aí, à tarde, eu estudo de 3 a 4 horas. Mas, geralmente, eu estudo mais 3 horas. Eu tenho estudado agora 7 horas por dia, fora de reta final, né? Que agora eu tava com essa reta final de AGU, então tava diferente. Mas eu procuro no meu dia a dia, desde que eu parei de trabalhar, a estudar 4 horas de manhã e 3 horas da tarde. Quando eu trabalhava, eu estudava 1h30 de manhã antes de trabalhar e 1h30 à noite, depois que eu voltava do trabalho. Então, a carga horária de vocês pode ser dividida, tá? Gente, estudar não é fácil, não é intuitivo, não é uma rotina, não é. É tudo mentira isso. É difícil pra caramba estudar.
Então, se você não se programar e não tiver um horário para estudar, se você não marcar num papel, no Excel, na sua geladeira, em algum lugar, a hora que você vai estudar, você dificilmente vai estudar. Você pode até estudar, mas você não vai estudar o tempo que você tem livre. Você não vai conseguir cumprir a sua meta de horário, tá? Então é muito importante que vocês marquem exatamente o horário que vocês vão estudar. Aí, vocês vão estabelecer dias e horários, tá? De segunda a sábado, tal hora, tal hora. Como que eu recomendo que vocês iniciem? Para quem tá iniciando o estudo, tá? Isso agora é mais para quem tá iniciando. Se você não estudar nada, mas você tem um tempo livre, você não trabalha, por exemplo, ou você trabalha meio período, então você tem bastante tempo livre, eu não recomendo que você comece, eu quero começar a estudar, começa amanhã 8 horas por dia. Não recomendo. Você vai começar a estudar. Eu recomendo que você inicie com 2 horas por dia de estudo. Então você vai arrumar na sua rotina 2 horas de estudo. Pode ser 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, 1 hora de tarde e 1 hora à noite, ou 2 horas seguidas, não tem problema. Mas comece com um cronograma real, que você consegue cumprir, uma quantidade de horas que você consegue estudar. Não adianta você colocar que você vai estudar 12 horas, que dificilmente uma pessoa consegue isso. Então, se você está iniciando os seus estudos, eu recomendo a primeira semana você começar com 2 horas por dia. Mas Dani, eu não trabalho, eu tenho meu dia todo livre. Se você não estudava, comece com 2 horas. Eu estudava, eu fazia faculdade e eu estava estudando para a OAB. Então, eu fazia faculdade meio período e estudava de 4 a 5 horas para a OAB. Ótimo, então comece com 4 a 5 horas. Mas se você não estudava, eu recomendo que a primeira semana você comece com 2 horas de estudo. Primeira semana. Aí você conseguiu cumprir essas 2 horas de estudo por dia? Claro, gente, pode ser que algum dia você tenha algum problema, que não deu certo no horário que você se programou, pode ser. Mas 2 horas é bem pouquinho, dá para se organizar, não conseguiu no horário que você programou, arruma outro horário. E estuda as suas 2 horas por dia. Você conseguiu cumprir as 2 horas por dia, na outra semana aumenta para 3 horas por dia, tá? Conseguiu cumprir as 3 horas, passa para 4 horas por dia. Eu não consegui cumprir as 3 horas por dia. Continua com a meta de 3 horas por dia até você cumprir. Cumpriu, aumenta para 4 horas por dia. E eu vou aumentar até quanto, Dani? Eu não estudo, ou tô começando a estudar agora, ou eu já estudo. Quantas horas você acha que é o ideal estudar? Isso é muito pessoal. Eu, particularmente, Daniela, atualmente, eu estudo 7 horas por dia. Por quê? Se eu estudo mais que 7 horas por dia líquidas, porque eu não tô trabalhando, tá, gente? Tô trabalhando bem pouquinho, na verdade. Se eu estudo mais de 7 horas por dia, no outro dia eu tô muito exausta e não consigo estudar. E eu parei de trabalhar para ter mais qualidade de vida. Então, eu faço exercício, eu arrumo minha casa, eu cozinho, eu faço outras coisas. Então, eu particularmente estudo 7 horas por dia. Vocês têm que ver a carga horária que vocês consigam manter, tá? Que seja viável para vocês. Eu acho que o ideal é de 4 a 6 horas. Se você não trabalha, 6 horas é um tempo ótimo de estudo. Eu acho que 6 horas para quem não trabalha é muito bom. Mas reta final você aumenta, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo estudar essas 6 a 7 horas no meu dia a dia, porque reta final, na semana antes da prova, 2 semanas antes da prova, aí sim eu estudo 8, 10, 12 horas, o quanto eu aguentar. Mas se você fizer isso o tempo todo, você fica muito cansado e a cabeça não processa, né? Então eu recomendo que você no seu dia a dia faça uma carga horária que seja viável. Eu recomendo, se você trabalha, eu acho que 6 horas líquidas por dia tá muito bom. Se você conseguir chegar em 7 ou 8, também tá muito bom. Mais que 8, eu acho que é muito cansativo. E aí você não vai aproveitar as vantagens de estar sem trabalhar e estudando. Então, eu acho que mais de 8 horas é um exagero, exceto nas retas finais. Retas finais, véspera de prova oral, véspera de prova dissertativa, véspera da AGU. Aí tudo bem, né? Aí nas semanas anteriores de reta final dá para aumentar essa carga horária. Aí depois, gente, que você fez isso, você tem que planejar o seu local de estudos. Então, é o planejamento, é o terceiro passo.
Então, o planejamento é o seu local de estudos, aonde eu vou estudar. Eu vou estar na minha sala, na sala da minha casa. Será que a sala da sua casa não fica muita gente passando, muita gente que vai conversar com você, que não vai conseguir na cozinha, na mesa da cozinha? Se você mora sozinho, sozinha, tudo bem. Mas se você mora com outras pessoas, será que esse pessoal não vai acabar te atrapalhando, barulho? Então pensa bem no local de estudos. Se você tem muita dificuldade de estudar e de se concentrar, talvez ir para uma biblioteca ou ir para uma salinha de estudos alugada vale a pena. Porque se você não consegue estudar em casa, você acaba fazendo coisa de casa, ou acaba assistindo televisão, ficando na internet, ficando no Instagram, às vezes você ir para um local fora da sua casa pode te ajudar. Então, se você não consegue achar um lugar na sua casa que você não vai ser interrompida, compensa procurar um lugar à parte para você estudar. E aí, depois, o que você vai escolher? Qual o material? O que eu vou estudar? Eu vou estudar por livros? Eu vou estudar por PDFs? O que eu vou estudar? Isso é uma decisão sua. Eu vou dar a minha opinião. Eu estou fazendo uma live no Instagram do Revisão PGE, mas eu não estou falando isso porque eu estou fazendo essa live pro Revisão PGE. Vocês podem ir no meu particular, no meu Instagram que tá aí, que vocês vão ver que é o que eu penso. Eu acho que é muito melhor estudar por cursinho e por PDFs do que por livros. Eu particularmente prefiro, por 1000 motivos. Primeiro, é mais barato. Por quê? Imagina, gente, pensa na AGU. Você tem que ter livro de administrativo, constitucional, processo civil, tributário, civil, financeiro, econômico, internacional, agrário. Nossa, tem muito, eu esqueci. Trabalho, processo trabalho. É muita matéria. Então, se você for ter livro, comprar livro de tudo isso, além deles ficarem desatualizados rápido, é muito caro. Então, eu particularmente prefiro estudar por cursinho, por PDFs. Por PDFs, você vai comprar um cursinho que já vai ter todas as matérias. Se você compra, por exemplo, o passaporte do Revisão PGE, eu tô fazendo um pouco de propaganda, gente, mas é porque realmente eu fui aluna do passaporte do Revisão PGE e eu gosto muito. Você escolhe o passaporte, você não precisa se preocupar com nada. Todas as matérias de todos os concursos de procuradoria que você prestar vão estar lá. Então, eu acho que é a melhor fonte de estudos hoje é você estudar por um cursinho, porque o cursinho vai deixar o seu cronograma já organizado, você vai ter um cronograma para seguir, você vai ter acesso a todas as matérias. Então, como eu falei para vocês, eu não estou fazendo propaganda, porque realmente eu acho que entre livros e PDFs, entre livros e cursinho, eu acredito que o cursinho é muito mais vantajoso, tá? Então, estamos no passo 3, planejamento. Você decidiu o seu local de estudos, decidiu qual material você vai utilizar, se vão ser livros ou se vai ser PDF. Você vai escolher agora quantas matérias você vai estudar. Você vai estudar 2 matérias de uma vez, 3, 4. Você tem que decidir isso também para montar sua rotina de estudos. Antes de fazer o seu cronograma, você também tem que decidir isso. O que é melhor? É melhor estudar uma matéria por dia só? 2 matérias por dia só? Isso é muito pessoal, gente. Isso não faz diferença nenhuma. Isso é muito pessoal. Decidam se vocês preferem uma matéria, 2 matérias por dia, uma por semana e cada semana mudar a matéria. Isso é muito pessoal. Mais uma vantagem do cursinho. Isso é uma das coisas que você não tem que pensar. O cursinho já pensa para você, ele vai te falar, vai ter um cronograma que você já vai ter o que você vai estudar, tá? Como eu estudei pelo passaporte do Revisão PGE, para mim foi assim. Para mim, eu estudava uma matéria por dia, porque o curso do revisão, o extensivo, ele era assim. Então, era uma matéria por dia, já eram todas as matérias, né? Eu fiz um pouco diferente na época que eu estava trabalhando, mas basicamente é uma matéria por dia. Eu não estudava 2 ou 3 no mesmo dia e não estudava uma matéria até acabar. Eu estudava uma matéria por cada dia da semana. E quais fontes? Agora, esse é o que mais me perguntaram, que me mandaram mensagem para eu falar hoje nessa live. Que é, quais fontes de estudo e quanto tempo que eu me dedico para cada uma? Dani, para eu montar uma rotina, eu tenho bastante tempo. Eu tenho 5 horas, 6 horas livre, não trabalho. Quanto tempo eu dedico para doutrina? Quanto tempo eu dedico para lei seca, para jurisprudência, para questões e para revisão?
Claro, gente, que eu acho que assim, o estudo bom é o estudo que dá certo pra você. Mas eu vou dar o meu pitaco, claro, pra isso que eu estou aqui, pra isso que vocês estão aqui também. Então, gente, como dividir por fonte de estudo? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tem 5 horas por dia de estudo, mas eu também vou falar proporção, tá? Então, eu vou falar proporção porque se você tem 4 horas, dá para você adaptar. Se você tem 3 horas, dá para você adaptar. Se você tem 6 horas, 8 horas, dá para você adaptar. Eu vou dividir o quanto que você tem que estudar de lei seca, doutrina, jurisprudência, com base em qual que é o seu nível agora. Porque depende, gente. Se você é iniciante, se você é intermediário ou se você é um estudante avançado. Vai variar o percentual e o quanto que você tem que se dedicar para cada fonte. A depender do seu nível de estudo, de estudante que você é agora. Se você é um estudante iniciante, e o que eu particularmente considero um estudante iniciante? É aquele estudante que ou realmente está iniciando os estudos agora, começou a estudar agora, vai aproveitar vai aproveitar a minha live para montar sua rotina de estudo e começar a estudar. Ou então é aquela pessoa que ainda está ficando um pouco longe do corte. Então, tá ficando a 10 pontos ou mais do corte. Eu acredito que essa é uma pessoa iniciante, tá? Claro que tem algumas alterações, tem algumas coisas que podem ser um pouco diferentes, tá? Mas basicamente é isso. Então, a pessoa que é iniciante, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, uma pessoa que é iniciante tem uma rotina de 5 horas, eu dedicaria 3 horas para doutrina. Doutrina pode ser livros ou pode ser PDF de cursinho. 3 horas equivale a 60% do seu tempo de estudo para doutrina se você é iniciante. Então, se você faz 6 horas, você vai adaptar, 5 horas, enfim. Mas se você tem 5 horas de estudo, então 60% do seu tempo, que são 3 horas, eu dedicaria para doutrina, que é PDF ou livro. Por quê? O mais importante se você é um estudante iniciante é formar a sua base. E o principal material para você formar a sua base é a doutrina, seja um PDF, seja um livro. É o principal material. Primeiro, gente, porque a doutrina, o PDF bem feito, bem escrito, vai ter todas as fontes. Dentro dele você vai ter doutrina em si, teorias, classificações, você vai ter lei seca, mesmo que seja lei seca, muitas vezes reproduzida de forma seca mesmo, e também a lei explicada, a explicação da lei. Você vai ter jurisprudência, porque é um bom material, é atualizado com a jurisprudência, tá? E às vezes você vai ter até questões. Então, a doutrina, para quem está iniciando os estudos, formando a base, é o que você tem que dedicar mais do seu tempo, tá? 60% do seu tempo para quem está formando a base ou é um concurseiro iniciante tem que ser para doutrina, porque a doutrina contém todas as outras fontes e é como você vai formar a sua base. Dani, mas lei seca cai demais. Atualmente, lei seca é o que mais cai em prova objetiva. Eu tenho que estudar lei seca? É bom você estudar lei seca, mas eu priorizaria a doutrina antes de estudar lei seca. Por quê? É muito mais fácil você entender a lei seca, você absorver a lei seca e você memorizar a lei seca se você já formou a sua base, se você já entendeu aquele assunto. Se você pegar a lei de responsabilidade fiscal para ler sem antes ver a aula do Renério, ou ler o PDF do Renério, ou se você estuda por livro, ou ler o livro do Harrison Leite, vai ser assim quase impossível você entender a LRF. Se você tentar ir lá no artigo 155 da Constituição e ler os parágrafos sobre ICMS, vai ser quase impossível você entender se você não viu os PDFs ou o PDF de ICMS do professor Léo do Revisão PGE. Se você não viu o livro de algum professor, do professor Léo mesmo, que é um livro muito bom, ou o livro do Ricardo Alexandre, que é um livro muito bom, se você não viu a explicação, dificilmente você vai entender aqueles artigos da Constituição Federal que tratam sobre o ICMS.
Então, gente, a principal fonte é a doutrina. E entre priorizar no início do estudo, se você é um estudante iniciante, se você está formando a sua base, entre lei seca e doutrina, prefira a doutrina. Porque a doutrina vai abrir as portas para depois você aproveitar muito mais a lei seca. Então, começamos com o iniciante, 60% do tempo, um estudante exemplificando que tem 5 horas por dia, 3 horas serão para estudar doutrina, por livro ou por PDF. Lei seca. No início, se você é bem iniciante, eu só deixaria 10% do tempo para lei seca, que dão 30 minutos no caso de um concurseiro de que tem 5 horas. Então, 60% doutrina, 10% para lei seca para quem é iniciante, tá? Para quem entrou agora, eu tô falando da rotina de estudo para quem é iniciante. Depois eu vou falar intermediário e avançado. Então, para quem é iniciante, 60% doutrina, 10% lei seca. E como que eu começaria a ler a lei seca? Constituição Federal. Você vai pegar, se você tem 5 horas por dia, 10% equivale a meia hora. Você vai ler a Constituição Federal meia hora por dia, todos os dias. É assim que você vai começar o seu estudo de lei seca, tá? Porque se você começar por assuntos mais avançados, dificilmente você vai entender sem ter estudado esses assuntos pela doutrina antes. Depois, questões. Agora, o tempo para revisão e questões, eu colocaria 10% para questões e 10% para revisão. E como que eu faria isso? Isso daria mais meia hora, então tá dando 3 horas de doutrina, meia hora de lei seca, que eu começaria só com a Constituição Federal para quem é iniciante, meia hora de questões, meia hora de revisão, que dá 10%, tá? Deu 90%, tá faltando 10%, vou chegar lá. Então, se você é iniciante, estuda 3 horas de doutrina. Aí, no dia seguinte, você vai começar o seu dia revisando. Você vai tirar meia hora para revisar aquilo que você estudou no dia anterior. Então, pode ser por uma videoaula. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo, sinto muito, mas a gente está aqui no Revisão PGE, então eu vou dar o exemplo deles. Se você é aluno do Revisão PGE, você lê o PD Full hoje, de Direito Civil, de Obrigações, você no dia seguinte vai revisar meia hora desse assunto. Você pode revisar, por exemplo, com a videoaula do professor de Direito Civil, professor Rafael, que é excelente, diga-se de passagem. Então, você vai estudar, você pode ouvir na velocidade 2 a aula dele enquanto você lava a louça, enquanto você faz alguma coisa que você vai estar usando meia hora do seu tempo para revisar o conteúdo que você viu no dia anterior. Aí depois, você vai fazer meia hora de questões. Como que é meia hora de questões? Que é 10% do seu tempo para quem não tem 5 horas e quer adaptar. Você vai fazer questões do que você estudou há uma semana, para você ter um tempo, para você poder absorver a matéria e ver se você realmente absorveu. Então, eu recomendo que a sua rotina de estudos você dedique 60% para doutrina, 10% para lei seca, para quem é iniciante, 10% para questões, 10% para revisão. Falta 10%, que é meia hora. Como você é iniciante, você está começando a estudar, deixa esses 10% para um dos dois. O que você pode deixar esses 10%? Fiz meia hora de questões de um assunto que eu estudei na semana anterior. Pega o que você errou, os assuntos que você errou nessa questão e faz uma revisãozinha desse assunto, para você sempre estar revisando aquilo que você não está indo bem nas questões. Então, é assim que eu dividiria a rotina de estudos de quem é iniciante. Agora, me perguntam assim, Dani, e jurisprudência? Eu sou iniciante, eu comecei a estudar agora. Eu dedico um tempo para jurisprudência? Eu coloco um tempo só para ler os informativos? Gente, principalmente na prova da Sebrasp, mas todas as provas, cai jurisprudência demais. A jurisprudência é uma grande fonte. Depois da lei seca, eu acredito que seja o que mais cai em concurso público. Mas volto ao que eu falo para os iniciantes. Se você não leu ainda uma doutrina, seja um livro, seja um PDF de qualidade, você não vai conseguir muitas vezes acompanhar aquele informativo, você não vai conseguir entender aquele informativo sobre o que está tratando. Porque se você não estudou aquilo, como que você vai saber?
Como você vai saber que o STF e STJ superou um precedente, superou a jurisprudência pacífica ou está aplicando uma jurisprudência, mas de outra forma? Você não vai saber se você não formou sua base ainda. Então se eu fosse uma concurseira iniciante hoje e eu tivesse essas 5 horas de estudo, eu não colocaria um tempo só para ler os informativos. Tem exceções? Tem. Se você gosta de ler os informativos, já está acostumado e você é um concurseiro iniciante, mas já tem o costume e você consegue acompanhar bem os informativos, tudo bem. Mas se você vê que isso vai levar muito do seu tempo, aí eu não faria isso, porque você vai levar muito tempo para tentar entender os informativos se você não formou sua base, se você não estudou a matéria doutrinária antes, tá? Então é assim que eu faria. Agora, um concurseiro intermediário. Quem que é o concurseiro intermediário? Concurseiro intermediário é aquele que está ficando muito próximo de passar, então ele está a menos de 5 questões da nota de corte, ou então ele já está passando em primeiras fases. Esse é o concurseiro intermediário. Ele já está passando em primeiras fases ou ficando próximo da nota de corte. Não é o avançado, porque o avançado vocês vão ver que é quem já passou em mais de uma primeira fase, quem já passou por uma segunda fase, já fez uma segunda fase, já fez 2 segundas fases, já está num outro nível. Mas quem é intermediário, que está bem quase de passar ou já está passando em primeiras fases. O concurseiro intermediário pode dividir um pouco de forma diferente. E é muito comum concurseiros intermediários passarem. Por quê? Na primeira fase. Não são só os avançados que passam. Porque o concurseiro intermediário, ele já praticamente formou boa parte da base. Não formou toda a base, porque para você ter terminado de formar a base, eu já te considero um concurseiro mais avançado, se você já estiver passando. Mas você é um concurseiro que já formou quase a base, já estudou os principais assuntos e está revisando, tem mais tempo para revisar. Então, esse concurseiro, eu dividiria o meu tempo assim. Eu dividiria 40, se eu tenho 5 horas, é o exemplo, mas eu vou falar em percentual também, que aí você adapta ao seu tempo de estudo. Se você é um concurseiro intermediário, eu dedicaria 40% a 50%, de 40% a 50% para a doutrina. Vamos colocar o exemplo de 40%. 5 horas de estudo por dia, 2 horas de estudo de doutrina, que é o livro ou o PDF completo de um cursinho de confiança. Então, você coloca 40% do seu tempo para continuar formando sua base, para continuar estudando os assuntos que você precisa formar sua base com um livro ou com um PDF mais completo. 30% do seu tempo para lei seca, o que equivale a 1h30. Então, se eu tenho 5 horas, 2 horas eu vou estudar doutrina, 1h30 de lei seca, porque agora você já tem capacidade de entender a lei seca, você já é um concurseiro intermediário, você consegue ler a lei seca e saber do que se trata, e ter uma visão global sobre aquele assunto. Você não vai ficar lendo a lei seca e boiando como um concurseiro iniciante faria. Então, você já pode dedicar mais tempo para a lei seca, que é a maior fonte de questões de prova objetiva. E não só, de prova discursiva e de prova oral também é a maior fonte. Então, você vai pegar 1h30 do seu tempo ou 30% do seu tempo para a leitura de lei seca. E aí você vai dividir o restante em jurisprudência, você é um concurseiro intermediário, já te recomendo a ler informativos, questões e revisão. Tá? Aí vai ficar 10% para jurisprudência, 10% para questões, 10% para revisão, que dá meia hora mais ou menos para cada fonte. Se você achar que você precisa revisar mais, como você vai saber isso? Eu estou fazendo questão e estou errando muito. O que você vai fazer? Tira os informativos e fica com 20% para revisão, tá? 20% do seu tempo para revisar, o que seria equivalente a 1 hora numa carga horária de 5 horas. Tá? Então, você vai... eu sempre sacrifico, se for para tirar alguma das fontes, eu sacrifico os informativos, porque eu estou considerando que você tem um bom material, um material que vai estar com a jurisprudência atualizada e que você é uma pessoa antenada, que está seguindo os professores no Instagram, está sempre antenado na jurisprudência. Então, eu prefiro que você siga a jurisprudência dessa forma, porque ler os informativos toma tempo. Então, se for para sacrificar alguma coisa, sacrifica isso,
mas não sacrifique a doutrina, a lei seca e as questões. Principalmente porque as questões vão ser o seu termômetro, vai mostrar o que você precisa estudar. Você vai fazer questão e vai ver, eu estou errando questões que são lei seca, eu preciso estudar mais lei seca. Eu estou errando questões que são mais jurisprudenciais. Ah, não, aí sim eu preciso da jurisprudência. Então, você vai fazer as questões, porque as questões são o seu termômetro e também são a sua revisão. A melhor forma de revisar são as questões. E eu vou dar um exemplo para vocês, gente, como as questões são importantes. Eu acertei uma questão na AGU porque eu fiz uma questão, eu fiz algumas questões de direito internacional, eu nem estudei direito internacional completo, mas eu fiz algumas questões do Sebrasp especificamente, filtrei as questões de direito internacional público do Sebrasp e teve uma questão que repetiu exatamente a alternativa que estava certa, já tinha sido cobrada em outra, que foi aquela questão de direito internacional da AGU que caiu assim, que não repetir as faltas, o compromisso de não repetição deve ser, eu nem lembro mais. Mas essa questão já tinha sido cobrada em outra prova da Sebrasp, eu resolvi uma questão sobre isso e caiu na prova da AGU e eu acertei essa questão porque eu tinha certeza que estava certa, porque eu já tinha feito uma questão da Sebrasp que tinha cobrado essa alternativa. Então, gente, não sacrifiquem o estudo das questões. Então, vamos retomar. Intermediário, 40% doutrina eu faria, 30% lei seca, 10% questões, 10% de revisão e 10% de jurisprudência. Se for para sacrificar 10% da jurisprudência, se você estiver vendo que você está precisando revisar mais, aí tira da jurisprudência para pôr para revisão, tá? Revisão você vai fazer como? Eu te recomendo fazer assim. Faça questões, mas faça questões não do que você acabou de estudar, do que você estudou há pelo menos uma semana, porque aí você vai ver o que você está errando. Se você é um concurseiro intermediário, você pode colocar também questões aleatórias, não só do que você já estudou. Vai lá e coloca assim, direito constitucional, coloca as principais bancas, Sebrasp, FGV, FCC e joga lá e faz umas questões. E aí você vai ver o que você está mais errando e você vai fazer revisão daqueles assuntos que você mais errou. Então é assim que eu recomendo para um estudante intermediário. E por fim, o estudante avançado, que é aquele estudante que já passou para mais de uma primeira fase, já fez mais de uma segunda fase, até assim, nas segundas fases ficou muito próximo, em pelo menos uma segunda fase ficou muito próximo de ir para oral ou foi para o oral. Tá? Então, eu considero que avançado é um estudante que, se não passou por uma fase oral, ficou muito próximo de passar por uma fase oral, tá? O estudante avançado, agora, fala assim, ai, Dani, eu nunca fiz concurso, como que eu vou saber se eu sou um iniciante intermediário avançado? Eu falo isso sempre, gente. Eu recomendo que todo mundo faça provas, independente do seu estágio, para você ver quem você é no mundo, para você ver como que você realmente está. Mas se você não fez ainda, faça simulados e veja o quanto que você fica perto ou longe das notas de corte daqueles concursos. Olha lá no Olho na Vaga, ou olha lá no próprio, se já é um concurso encerrado, você pode ver na própria página do concurso. Os estudantes avançados. Se ele então é um estudante avançado, ele provavelmente já formou a base, já leu a parte doutrinária, os PDFs do cursinho todos praticamente, já formou a base dele e tá mais na parte de revisão. Ainda assim, eu dedicaria 20% de uma rotina de 5 horas para a doutrina. Mas como assim, Dani? Sempre tem um assunto que a gente não estudou. Então, por exemplo, 20% desse tempo para doutrina, que é equivalente a 1 hora numa rotina de 5 horas, por exemplo, um estudante avançado que foi prestar a AGU pode ter dedicado essa 1 hora para estudar direito agrário, para estudar direito internacional, direito econômico, que são matérias que a gente acaba não estudando na nossa formação de base, porque não são as matérias que caem em todos os concursos. Então, esses 20% pode ser dedicado para isso, para essas matérias que você não estuda normalmente. E também para aquelas matérias muito específicas, muito difíceis, que você precisa reestudar. Controle de constitucionalidade cai em todos os concursos, em todas as fases do concurso.
quero fazer um belo estudo de controle de constitucionalidade. Ou então, quero ler um capítulo do livro do Fazenda Pública em Juízo sobre tutela antecipada. Então, esse estudo doutrinário para quem é avançado são para temas também mais avançados que você acaba não estudando na sua base. 30% do tempo igual ao intermediário, 1h30 para a lei seca, porque a lei seca é a maior fonte dos estudos, a maior fonte dos concursos, seja de prova objetiva, subjetiva ou oral. 10% para jurisprudência, porque aí o estudante avançado vai deixar meia hora por dia. Essa meia horinha dele por dia, se você pensar em 6 dias por semana, vão dar 6 horas, né? Então, essas 3 horas, né? Perdão, vão dar 3 horas. Essas 3 horas por semana é o suficiente para você ler os informativos que saíram aquela semana, então, para você se manter atualizado. 20% para resolução de questões, 20% do seu tempo, ou seja, 1 hora por dia para resolver questões e 1 hora por dia para revisar. Quem mais tem que revisar é o concurseiro avançado. Ele já concluiu a formação de base, então ele precisa revisar. O que ele vai revisar? Vai fazer questões, vai ver o que ele mais errou e baseado nisso, no que ele mais errou, é o que ele vai pegar para revisar. Tá? Então, gente, o que nós falamos? Que você vai, primeiro, decidir estudar, ver quantas horas você tem disponível fazendo uma carga horária, jogando todos os seus compromissos e achando os buraquinhos para você estudar, planejando o que você vai estudar, como e onde. Depois você parte para o planejamento, que é isso que eu falei para vocês, você juntar a sua carga horária com o seu planejamento do que estudar e colocar nesse percentual que eu falei. Repito, vou repetir para vocês, que eu entendo que é estudante iniciante, 60% do tempo para doutrina, 10% para lei seca, 10% para questões, 10 a 20% para revisão. Ou então, eu vou colocar assim, até 70% para doutrina, para 10% lei seca, 10 questões, 10 revisão. Pode tirar um pouquinho da doutrina se você fizer questão de lei informativo, o que eu não recomendo para iniciantes. Intermediário, 40% de doutrina, 30% de lei seca, 10% de júris, 10% de questões, 10% para revisão. E o avançado, 20% de doutrina, 30% de lei seca, 10% de jurisprudência, 20% de questões, 20% de revisão, tá? Então, é assim que eu dividiria o meu tempo de estudo entre as fontes. E agora, depois que você fez tudo isso, montou sua tabelinha no Excel, pegou lá a tabelinha no Excel, colocou o horário que você vai estudar, vou estudar de tal hora a tal hora, vou estudar tais matérias, vou estudar tanto de doutrina, tanto de lei seca, tanto de jurisprudência, ou tal horário eu vou resolver questões. Se organizou. Agora você tem que organizar o seu material de estudo. Então você já tem que saber o livro que você vai estudar, você já tem que estar com ele no lugar certo, saber o capítulo que você vai estudar. Se você é estudante de cursinho, quem é aluno do passaporte, o que eu recomendo você fazer? Eu fazia isso todo domingo à noite, ou à tarde, né? Domingo à tarde, geralmente. Eu pegava um horário para 1 hora, mais ou menos, meia hora, depois de um tempo é meia hora para se organizar para a semana, no domingo, por quê? Você não vai fazer isso na segunda você tem que acordar e estudar, ou no seu horário estudar. Então, meia hora do seu domingo vai ser para quê? Para você pegar o seu cronograma, ver, bom, essa semana eu vou estudar. Se você tem um cursinho, o cronograma vai estar prontinho, você vai seguir o cronograma do cursinho. Se você não tem, você vai seguir o seu cronograma. Essa semana eu vou estudar aula 1 de constitucional, de tributário, de processo civil, de administrativo e de direito civil. Então, o que eu vou fazer? Se eu estudo por livros, eu tenho esse material já separado? Eu já tenho esse material? Deixa eu ver meus livros. Tenho. Meus livros estão aqui, tá tudo separadinho. Vou estudar por PDF. Entro lá no site do Revisão PGE, acesso o portal do aluno e baixo o material que eu vou ler aquela semana. Até isso é uma dica para quem é aluno do passaporte, do extensivo do Revisão. Não adianta, eu não acho que vale a pena você baixar todo o material de uma vez. Baixa só o que você vai estudar naquela semana, você vai ter acesso àquilo. Por quê? O material é constantemente atualizado. Se você baixa, por exemplo, um material de um mês, de um semestre, às vezes esse material vai ser atualizado e você não vai ver, ou você vai ter que baixar de novo.
Então eu faria isso, eu tiraria meia hora da minha semana, eu fazia isso no domingo, meia hora para você ir lá no site da Visão PGE e baixar, olhar o cronograma do curso que você está seguindo e baixar todo o material que você vai estudar para já estar lá numa pastinha do que você vai estudar naquela semana. Já tá lá, já tá pronto, já tá fácil, tá? Se você for estudar por questões, como eu falei para você, estuda a questão que você estudou semana passada. Já olha o que você estudou semana passada e coloca assim: bom, essa semana eu tenho que estudar questões de ato administrativo, porque eu estudei ato administrativo em administrativo semana passada, de ICMS, de controle de constitucionalidade, de política nacional do meio ambiente. Tudo que você estudou semana passada, anota ali, que aí você sabe que vão ser os filtros que você vai colocar para estudar de questão essa semana, tá? Vai estudar jurisprudência? Já vai lá no site do Dizer o Direito, vai, ou no site do Revisão PGE, porque quem tem o passaporte também tem a jurisprudência por lá, ou no site do STF, do STJ, já baixa o informativo que você vai ler aquela semana, se aquele informativo já foi disponibilizado. Então, você vai deixar tudo organizadinho, tudo prontinho, porque aí, gente, o que falta? Sentar e estudar, tá? Então, você vai sentar e estudar. E agora, gente, depois que você montou o seu cronograma, escolheu os horários, fez um cronograma real, com uma carga horária possível, foi aumentando a sua carga horária aos poucos, e ninguém começa a estudar 8 horas por dia. Começa com 2, passa para 3, 4, 5, chega a 6 horas, vê como você tá. Se você vê que você tá muito cansado com mais de 6 horas, se mantém nas 6 horas por dia, tá? Então você vai fazer assim. Depois disso, estudar. Agora chegou nos finalmente, o principal. Você se organizou, parece que você vai levar muito tempo, mas não é. Se você decidir estudar, você tira um dia do seu estudo antes do primeiro dia, do dia 1 de estudo, para fazer essa organização. Organizou? Depois é só mais meia horinha por semana para você organizar a sua semana, só. E aí o seu estudo você vai saber o que estudar. Por quê, gente? Estudar dói, estudar é difícil, estudar não é uma coisa que, assim, eu amo estudar, não vou mentir, adoro estudar, tenho prazer em aprender. Mas claro que tem muito mais coisas na vida que são mais legais. Então, se você não tiver, se você já não souber o que você vai estudar, aonde você vai estudar, como você vai estudar e já não tiver lá separadinho só para você sentar e estudar, você vai acabar enrolando e não vai estudar. Então você tem que se organizar antes para deixar tudo prontinho para naquela semana, segunda-feira, você sentar e estudar, tá? Então façam isso, deixe tudo organizado. Aí você começou a estudar. O que eu vou falar para você? Uma coisa que é o mais importante dessa live. É difícil fazer isso. Eu já falei isso para você, você já ouviu outras pessoas, sua mãe já deve ter falado isso para você também. Se você quer estudar de verdade e se concentrar, você não pode estudar com o celular do lado, nem no mesmo cômodo que você, para você nem olhar, nem de relance para o celular para ver se ele está ali do lado. Você tem que avisar as pessoas que você está estudando. Gente, eu vou estudar agora. Então, se for falar comigo, só se for urgente, você me liga. Silencia o WhatsApp, silencia o Instagram, silencia tudo. Deixa em outro cômodo que você não vai estudar. E aí você vai se concentrar no seu estudo, tá? É difícil fazer isso? É. Mas se você quer se concentrar, se você quer aprender a se concentrar, é assim. Quem fica distraído estudando e tal, muito disso é o celular, tá? Outra dica para você se concentrar. Faça o seguinte, olha, deixou o celular de lado, vai sentar e estudar. Uma coisa chata de falar, insista. Gente, eu sou uma pessoa que a minha primeira hora de estudo, eu rendo 10% do que eu rendo na minha segunda hora de estudo. Eu não rendo nada na minha primeira hora de estudo. Eu tô muito distraída, eu tô pensando em várias coisas. Então, o que você tem que fazer? Insistir. Porque passou aquele tempo que cada um vai ter o seu tempo. O meu é geralmente 1 hora, esse é um pouquinho menos, meia hora, 40 minutos. Passou esse meia hora, 40 minutos que você vai estar distraído, boiando, você vai entrar no ritmo, você vai se concentrar e conseguir começar a estudar. Depois de um tempo, claro. Então, insista. Não pense assim, não, agora eu tô muito distraída, não vou estudar. Não faça isso. Continue, porque geralmente, se você insistir por meia hora, 40 minutos, 1 hora, depois você rende. Eu sou assim. Eu demoro quase 1 hora para pegar no tranco. Eu sou que nem um Fusca. Álcool. Eu demoro.
Eu vou, dou partida. Aí depois que eu dei partida, eu tenho que esperar esquentar. Aí depois que eu vou embora. Depois que eu for embora, aí eu consigo estudar. Eu até preciso pôr despertadores pra parar de estudar. Porque aí eu consigo estudar 3, 4 horas direto, às vezes sem levantar pra tomar uma água. Até eu tenho uma técnica pra isso que eu vou falar pra vocês depois. Então, gente, insistam. É normal você começar a estudar e o seu corpo tentar resistir. O corpo vai doer a cadeira, vai doer o bumbum, vai doer as costas. Você vai ficar distraído, você vai pensar na louça, você vai pensar num monte de coisa. Insista. Porque demora pra gente pegar no tranco. Depois de meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo de como você for, você vai conseguir se concentrar. Mas você tem que insistir e deixar o seu celular num cômodo separado, tá? Outra coisa que você pode fazer, que é uma coisa que eu faço. Eu comecei a fazer isso por causa da minha coluna, porque eu tô velha. Comecei a ter muita dor nas costas. Aí eu segui um médico que falou: a cada meia hora levanta e caminha 1 minuto. Eu comecei a fazer isso por causa das minhas costas. E foi ótimo para minha concentração. Parece aquela técnica meio Pomodoro, né? Que o pessoal faz 25 minutos. Eu tô fazendo isso. Eu estudo meia hora. Aí não importa, eu posso estar super no ritmo. Não importa. Eu levanto, eu não deixo mais água no meu lugar de estudo. Eu levanto, eu não pego meu celular. Porque se eu pegar meu celular e ver meu WhatsApp, eu vou começar a pensar nisso. Não pego meu celular. Vou até a cozinha, tomo uma água, vou ao banheiro, se eu preciso, e caminho 1 minuto pela casa. Parece uma doida. Eu fico com o meu reloginho, cronometro 1 minuto e caminho 1 minuto por dentro da casa. Às vezes eu vou lá fora, tomo um solzinho, dou uma respirada lá fora. Deu 1 minuto, eu volto, sento e volto a estudar. Daqui meia hora eu faço isso de novo. Isso ajuda a concentração, isso ajuda muito com a coluna. Se você acha que é pouco meia hora, faz a cada 40 minutos, faz a cada 1 hora. Pra mim deu certo a cada meia hora. Foi bom pra minha coluna, pra minha hérnia de disco e foi bom também pra minha concentração, tá? Então essa é outra dica pra você se concentrar. Estuda, depois dá uma caminhada de 1 minutinho e volta a estudar. E outra coisa também, gente, é você fazer a cada 1 hora, então a cada meia hora você vai caminhar. Em 1 hora, você vai também dar uma alongadinha, respirar um pouquinho para dar uma espairecida, aí você volta a estudar. Isso ajuda também a tirar o sono, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. É assim que se monta um cronograma de estudos. Eu vou responder que eu vi que tem pergunta aqui, mas depois entrem lá no meu particular, danielafernandes.adv, que eu vou disponibilizar uma tabelinha para vocês, uma planilha. Vou disponibilizar uma planilha também de como ver o seu resultado na PGF, porque eu fiz da AGU, agora eu fiz da PGF, vou disponibilizar lá para vocês. Mas deixa eu responder aqui uma pergunta. Você conseguiu zerar o edital das provas que fez? Como é a sua estratégia quanto ao conteúdo do edital? Eu nunca zerei um edital, tá, gente? Eu já fui aprovada em 3 concursos de procuradoria, assim, até o final, né? Eu já fui aprovada em mais, na primeira fase, segunda fase, mas até o final de estar na lista, que eu fiquei dentro do número de vagas, foram 3. Que eu não fiquei no número de vagas, mas que eu fui aprovada, foram mais uns 5 ou 6, eu vou até contar. Mas eu nunca zerei um edital, nunca na minha vida eu zerei um edital. E a minha estratégia, o Bruno que tá perguntando sobre edital, eu primeiro formar minha base. Eu não importava o edital, eu não fazia estudo de reta final. Eu primeiro formei minha base. Depois que eu formei minha base, eu pego o edital, olho e vejo o que eu menos sei e vou atacar isso, o ponto que eu menos sei. Eu grifo de vermelho. Eu vou fazer uma live sobre isso depois, gente, porque agora eu tenho que encerrar, que deu 1 hora. Mas olha, bons estudos para vocês. Sigam lá no meu perfil, que eu vou falar nos meus stories agora mais um pouquinho sobre essa rotina de estudos. Gente, espero ter ajudado vocês. Obrigada e boa noite.